Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Abriu mão dessa glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
mais um culto online, né? Os cultos presenciais ainda não começaram, vão começar na semana que vem, mas esse é um culto exclusivamente online, né? E nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor, ao texto que nós leremos, que será um dos textos de Isaías. Nós estamos fazendo essa série de pregações que estão ligadas à nossa leitura bíblica devocional e estamos estudando, lendo e estudando todos os dias, né? Você tem recebido no seu WhatsApp uma porção da explicação do capítulo, né? E dentro dessa semana, um dos capítulos que nós lemos foi Isaías, capítulo 40. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Eu acredito que você já tivesse ali com sua Bíblia aberta, né? Mais ou menos aguardando ali os 20 capítulos, os 10 capítulos que nós lemos nessa semana, né? Então nós vamos ler o trecho que é Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Isaías, capítulo 40, 27 ao 31, né? Eu cometi uma falha. Isaías, capítulo 40, 27 ao 31. E o texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos abençoe, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que possamos aplicá-la às nossas vidas. Nós dependemos de Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos uma experiência, né, já há quase um ano estamos com essa situação, vivendo essa situação completamente diferente. A nossa geração não tinha experimentado isso, né? No início dessa pandemia, nós tínhamos visto que grande parte da população havia ficado em casa, né? Aderido o isolamento social. E era um tanto quanto estranho quando nós saíamos para ir ao mercado ou fazer outra coisa, a gente via que as ruas estavam praticamente vazias. Hoje ainda se guarda um pouco desse isolamento, mas as coisas já mudaram um pouco. Mas nós nos lembramos bem do início da pandemia que algumas pessoas ficaram praticamente em casa durante alguns meses. A minha família foi exatamente assim. Durante alguns meses nós ficamos em casa mesmo, só saímos para as questões mais básicas, mas a vida aos poucos acabou, né, fazendo com que a gente saísse um pouquinho mais. Alguns tiveram que trabalhar e outros tiveram outras obrigações e tiveram que aos poucos retornar mais ou menos, né, a normalidade. Mas eu fico imaginando aqui o povo de Israel que ficou distante da sua casa, né? Ficou numa situação onde não podia sair da Babilônia. Eles estavam presos, eles estavam exilados na Babilônia, e durante 70 anos eles não podiam retornar para o seu lar, para a sua casa, que era Jerusalém. Eles estavam na capital da Babilônia e de lá eles não poderiam sair. Imagina se nós, nesse primeiro período que nós passamos, né, de isolamento social, a situação foi bem complicada, bem difícil. Nós sentimos saudade das pessoas que nós costumeiramente visitávamos. Muitos de nós sentimos muita falta da nossa igreja, dos nossos irmãos em Cristo. Sentimos falta das nossas atividades, sair, ir ao trabalho, ir à academia, fazer tantas outras coisas.
Imagine o povo de Israel que durante 70 anos ficou restrito de liberdade. Eles até tinham certa liberdade na Babilônia, mas essa liberdade não lhes dava o direito de retornar para as terras que eles tanto amavam, ali na região da Judéia, ali que era o seu país, Jerusalém, né, a cidade de Davi, o lugar onde eles tinham uma identificação histórica muito, muito longa, né? Então eles não poderiam retornar. Imagina essa situação. E o que nós vemos aqui é que, de alguma maneira, isso causava uma certa inconformidade naquelas pessoas que estavam há tanto tempo vivendo naquela situação. Por isso, o profeta, no versículo 27, ele diz: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, diziam eles, né? O meu Deus não considera a minha causa, eles pensavam. Eles, depois de tantos e tantos anos, ficavam imaginando: será que Deus se importa conosco, né? Assim que eles foram levados cativos para a Babilônia, muitos daqueles que moravam em Jerusalém, dos judeus, eles pensavam que eles logo retornariam para suas casas, que logo Deus faria com que eles retornassem para viver na sua terra natal. No entanto, os profetas, inclusive o profeta Jeremias, foi muito enfático, que era um outro profeta do Senhor, que nós vamos estudar posteriormente. Ele era muito enfático ao dizer ao povo de Judá que eles não retornariam em breve como eles imaginavam. Eles imaginavam que o Senhor havia levado eles para o cativeiro, mas logo, algum tempo depois, eles retornariam. Mas o profeta Jeremias deixava claro que não. Ele aconselhava as pessoas a comprarem, venderem, comprarem casas, a se casarem, a trabalharem naquele lugar distante, porque eles permaneceriam durante muitos e muitos anos naquele lugar distante, naquela terra estrangeira. E imaginem, irmãos, você com a expectativa de logo retornar para casa, mas não é isso que acontece. E aí passa 5 anos, 6, 7 anos, 10 anos, eles imaginam: nossa, nós estamos aqui há 10 anos, então talvez seja a hora. Mas não era a hora, e passava-se 11, 12, 15, 20 anos e nada acontecia. Eles imaginavam: será que o Senhor vai fazer com que a gente retorne para a nossa terra? E isso não acontecia. Passava 25, 30, 35 anos, 40 anos, não é agora, então o Senhor vai trazer a gente de volta, e nada acontecia. 50, 55, 60 anos, 65 anos, e nada acontecia. Eles permaneciam lá naquele lugar. Então, possivelmente muitos já estavam achando que Deus havia esquecido deles, que eles já estavam largados naquela situação, e talvez se perguntassem e dissessem uns para os outros: o Senhor não se interessa pela nossa situação, o nosso Deus, ele não considera a nossa causa. E é aí que o profeta Isaías lhes lança uma pergunta: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O que a gente percebe aqui no profeta Isaías, que ele traz uma revelação de Deus que o povo de Israel ainda não estava acostumado. Se nós olharmos bem para a história passada, para aquilo que foi revelado antes do profeta Isaías, ali nos livros, nos Pentateucos, né, nos primeiros 5 livros da Bíblia, e também nos livros históricos, nós vemos que o Senhor muitas vezes está relacionado à nação de Israel, principalmente quando nós vemos várias e várias citações de Deus sendo colocado como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todas as vezes que eles tentam se referir a Deus, eles falam sobre essa ligação histórica que Deus tinha com a nação de Israel. Afinal, ele havia pensado um homem, e o nome desse homem era Abrão, e ele fez uma promessa para Abrão, dizendo que através dele, através da sua descendência, da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então houve
logo uma identificação desse Deus com a geração, os descendentes de Abraão. Nós vemos isso também quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, né? Ele se identifica como sendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e em vários momentos há essa identificação. Mas como nós sabemos, a revelação de Deus, aquilo que Deus traz para mostrar quem Ele é, que foi registrado nas Escrituras, é chamado de revelação progressiva. Então, aos poucos, Deus vai se revelando a cada página das Escrituras, até chegar a Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus. E nesse momento, a contribuição do livro de Isaías é mostrar que Deus não era apenas um Deus regional, não era apenas Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, Ele era o Deus que tinha chamado a geração desse patriarca, era o Deus que se identificava como o Deus de Israel, mas aqui nesse livro ele se mostra que Ele é muito maior do que esse Deus de Israel. Ele é o Deus de toda a humanidade. Por isso que ao lermos as várias profecias, nós notamos que elas são direcionadas não apenas a Judá, que é o reino do sul, não apenas a Israel, que é o reino do norte, mas também a Etiópia, aos assírios, aos babilônios, a Edom e a todas as outras nações que rodeavam, que estavam ligadas à história de Israel e Judá. Por isso a gente vê e entende que o profeta Isaías, ele dá uma compreensão muito mais ampla ao povo de Israel sobre quem era Deus. Na verdade, quando ele é colocado, quando ele é revelado através do profeta Isaías, o profeta Isaías mostra Deus, ou Deus se revela através do profeta Isaías, melhor dizendo, como alguém muito superior aos deuses das outras nações. E quando a gente faz uma leitura desse livro, a gente percebe que o livro deixa claro que os ídolos das outras nações não passam de feituras humanas, não passam de projetos humanos, construções humanas. No entanto, o Senhor não é uma construção humana, pelo contrário, Ele é muito maior do que qualquer coisa que o homem possa fazer, porque na verdade Ele mesmo é o que criou a terra, Ele criou os céus e a terra, Ele é o soberano que está não apenas acima de Israel, mas acima de todas as nações, por maior e mais poderosas que elas fossem, assim como a Síria e principalmente aqui nesse corte histórico também da Babilônia. O Senhor é o Deus de toda a humanidade e Ele demonstra isso. Por isso o profeta Isaías, no versículo 28, ele diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E aí, ao dizer isso, que Deus era grandioso dessa forma, ele diz: Ele não se cansa nem fica exausto. Ou seja, vocês estão aí porque Ele levou vocês para aí. Mas não adianta vocês pensarem, acharem que de repente Deus ficou cansado, Ele tinha planos e projetos para retirar vocês daí, mas depois de 60 anos, 65 anos, Ele ficou mais velho, ficou cansado, ficou com o cabelo branco, ficou meio careca, né? E aí ele já não consegue correr mais como ele conseguia quando era jovem, não consegue se movimentar, né? Como algumas pessoas, como essa aqui que está aqui, que já não é mais aquela coisa da juventude. Deus não é como os homens, é exatamente isso que o profeta está dizendo. O Senhor, Ele não se cansa, nem fica exausto, o que significa que as promessas de Deus, elas serão cumpridas, porque Ele não muda, porque Ele é o mesmo, porque Ele é poderoso e continua poderoso para todos sempre. Isso é algo importante que o profeta Isaías fala para aquelas pessoas que estavam há tantos e tantos anos aguardando que a movimentação de Deus para retirar com mão poderosa o povo de Judá da Babilônia. Mas não apenas aí, ele para aí, mas ele continua, ele diz: sua sabedoria é insondável. O que há nessas palavras do profeta Isaías nesse momento é que Ele é um Deus que não se cansa, que Ele cumpre as suas promessas, Ele tem poder para fazer aquilo que Ele prometeu,
mas pela sua sabedoria, esse povo ainda precisa ficar no cativeiro. As pessoas podem se perguntar, mas Deus, mas quanto tempo? Mas por que a gente está aqui há tanto tempo? Não pode, não é possível, tem alguma coisa errada nisso. Havia uma promessa que nós voltaríamos para a nossa terra, e nós continuamos exilados na terra dos estrangeiros, mas Deus, conforme diz o profeta, Deus é alguém sábio, e conforme nós lemos as Escrituras, nós percebemos que o cativeiro foi algo importantíssimo, foi algo fundamental para a história de Israel. Era necessário que Israel passasse por aquela situação, era necessário que Israel fosse para o cativeiro. Havia um propósito divino, não era fruto do acaso, mas Deus já havia planejado, já havia colocado isso em seus planos. E o motivo, irmãos, o próprio Pentateuco, os livros históricos também nos dizem de forma muito clara, assim como também os profetas. O livro de Isaías deixa muito clara a situação. Israel foi para o cativeiro por conta de seus pecados. Eles fizeram uma aliança com Deus. Essa aliança começa lá atrás no Sinai, e ela vai sendo confirmada várias e várias vezes nas páginas das Escrituras, em momentos históricos diferentes. E essa promessa, essa aliança que foi feita com Deus, era a seguinte, era simples. A parte de Deus, que era, entre aspas, a mais difícil, aquilo que Israel não podia fazer, Deus abençoaria a nação, Deus faria essa nação uma nação próspera, que os descendentes seriam guardados por Deus, que a nação seria protegida pelo Senhor, o Senhor seria o seu Deus, e Ele seria o Deus da nação. Em contrapartida, a única coisa necessária para Israel era obedecer os mandamentos do Senhor, nada mais era necessário. Mas a gente sabe, irmãos, que Israel não cumpriu a sua parte, mas mais do que cometer erros e falhas, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, na verdade o que havia no coração de Israel era uma obstinação. Eles não queriam servir o Senhor, eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam se submeter a Deus, a sua vontade, se submeter a Deus em obediência. Eles queriam caminhar pelos seus próprios caminhos, servindo aos deuses, servindo aos ídolos. E aí a gente sabe que o Senhor, pela sua misericórdia, enviou os profetas. Foi durante alguns séculos muito paciente com a nação, mostrando o caminho, mostrando que eles estavam errados. E quando não houve mais jeito, o Senhor permite que eles acabem os seus dias no cativeiro. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é que muitos anos se passaram, porque o Senhor queria, conforme diz o profeta Ezequiel, conforme diz também o profeta Jeremias, o Senhor estava trocando o coração de pedra daquele povo, aquele coração duro, obstinado, por um coração de carne. E foi fundamental. Não é que o Senhor desejava isso para Israel, mas isso foi necessário. Isso foi um ato de bondade e de misericórdia do Senhor. Por isso o profeta fala sobre a sabedoria insondável. Foi necessário esse tanto de tempo para que eles pudessem mudar, para que eles pudessem ser transformados. E quando nós vamos ler a história posterior do povo de Deus, a gente vê que de fato o Senhor trouxe eles de volta para Jerusalém, e o Senhor abençoou grandemente esse povo, né? Então eles nunca mais caíram naquele caminho da idolatria, porque o Senhor purificou o coração do povo naqueles 70 anos. O Senhor sabia a maneira de transformar o coração. Essa é a sabedoria insondável de Deus, dita pelo profeta. E o versículo 29 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá estava lá naquela situação. Eles estavam cansados do cativeiro, sim, é verdade, o profeta não nega isso, mas ele fala que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Essa é um ponto importante. O Senhor é aquele que vai ajudar vocês e vai dar o que vocês precisam na hora e no momento exato. E aí ele fala, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ou seja, essa questão de você achar que tudo depende de você, que a força que você precisa ter para sair da Babilônia depende de você mesmo, dependia daquela geração que estava há tantos anos no cativeiro. Eles estavam enganados, porque até os jovens se cansam, até os mais fortes, eles se cansam na jornada deles. Até mesmo a Babilônia, que era tão poderosa, tão forte, um dia ela tropeçaria e cairia, e esse tempo da queda da Babilônia estava próximo, porque a gente sabe na história que os babilônios foram invadidos pelos persas, e o rei Ciro, o rei persa, foi usado pelo Senhor para libertar o povo, e isso acontece alguns poucos anos depois do tempo em que se refere essa profecia. Então a gente percebe que não é a força humana que faz qualquer coisa, mas é o Senhor que dá força, que fortalece e dá vigor ao que está sem forças. Israel estava sem forças, mas o Senhor renovaria as suas forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Ou seja, para que as forças do povo de Judá fossem revigoradas, para que eles novamente se tornassem fortes novamente, eles precisavam esperar no Senhor. Semana passada eu falei da necessidade de descansar no Senhor, que descansar no Senhor é confiar no Senhor. Da mesma maneira, esperar no Senhor é confiar na sua soberana vontade, é confiar que Ele é que vai fazer o que precisa ser feito. Então, o que o profeta está fazendo é convidar os descendentes de Abraão que estavam no exílio a esperar no Senhor, porque as forças deles seriam renovadas, eles voariam alto como águias, correriam e não ficariam exaustos, e andariam e não se cansariam. De fato, a gente percebe que isso acontece porque quando eles saem, quando o Senhor retira eles do cativeiro babilônico e traz eles para Jerusalém. É impressionante quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias. Eles não eram uma nação, eles não tinham um exército, eles não eram ricos, não eram poderosos, era apenas uma meia dúzia, né? Alguns poucos milhares de pessoas, poucos milhares mesmo de pessoas, que voltaram, saíram da capital da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir a cidade, e aí eles constroem milagrosamente o templo. Eles constroem milagrosamente os muros. O Senhor dá força para eles enfrentarem todo tipo de situação, porque eles esperaram, eles confiaram no Senhor, eles foram curados da idolatria, eles passaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e todas as coisas foram se aprumando, porque o Senhor deu forças para que eles voltassem, reconstruíssem e preparassem o caminho para a vinda do Salvador da humanidade, que acontece alguns séculos depois do retorno para Jerusalém, quando Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, vem a esse mundo, vive entre nós, morre na cruz do Calvário e reconcilia o homem com Deus. O Senhor renovou a força de um punhadinho de gente e fez com que grandes coisas acontecessem naquela região, naquele local, naquela cidade, para que Jesus Cristo viesse cumprir o maior propósito de todos, que é nos salvar dos nossos pecados. Queridos, eu queria fazer algumas aplicações importantes desse texto para nós nesse nosso culto online. O profeta, ele fala: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa? E aí, como se o povo dissesse: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Muitas vezes
Nós passamos por dificuldades, lutas, nós muitas vezes passamos anos e anos sofrendo por alguma questão, alguma doença, algum problema na nossa casa, na nossa família, algum problema financeiro, algo que está para além do nosso controle, e muitas vezes nós ficamos desalentados, muitas vezes nós ficamos olhando para a realidade e nós imaginamos que aquilo não pode ser mudado, e muitas vezes nós pensamos que Deus talvez tenha até mesmo se esquecido de nós. Às vezes você não fala isso, porque você conhece a palavra, você não ousa falar uma coisa dessa, mas no seu coração, na sua vida, nos seus atos, é como se Deus já não ligasse para você, já não se importasse, já não se interessasse pela sua situação e não considerasse a sua causa. Eu queria dizer uma coisa para você, assim como Isaías disse para o povo de Israel: o nosso Deus é o Criador de toda a terra. O nosso Deus, irmãos, não é uma igreja que está preso a quatro paredes. Ele não é alguém que se manifesta aqui na igreja. Ele não é um Deus territorial, não é um Deus de Niterói, não é um Deus de São Gonçalo, não é um Deus do Brasil, ou seja lá, de qualquer nação que você imaginar. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Agora imagina o seguinte: esse Deus criador dos céus e da terra é o seu Deus e se relaciona com você, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te aproximar do Deus Todo-Poderoso, e nesse momento esse Deus está na sua casa, ao seu lado. Então compreenda isso. Por mais que você esteja passando por situações difíceis e complicadas, entenda que o Senhor não se esqueceu de você, não abandonou você. Ele está ao seu lado nesse momento, Ele está ao seu lado nessa hora. E eu vou dizer, assim como Isaías disse aqui para o povo de Israel: o nosso Deus, Ele não se cansa nem fica exausto. O nosso Deus não se esquece da nossa causa. Ele não tem coisas mais importantes para fazer e acaba deixando a gente para o lado final da fila. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele não se cansa e não fica exausto. Isso significa que Ele, quando quiser, quando for de sua vontade, Ele pode fazer o que quiser da sua situação, o que quiser da sua vida. Você precisa entender isso. Ele não é qualquer Deus, irmão. Ele não é uma invenção dos homens. O mundo só existe por causa dele, só existe porque Jesus decidiu que o mundo existiria através da sua palavra. Ele é o Criador de todas as coisas. Queridos, não há poder maior no universo do que o próprio Deus. Não há poder maior, não há nada que Deus não possa fazer por você, seja qual for a sua situação. Entenda isso. Ele não se cansa, Ele é poderoso, irmãos. Eu muitas vezes posso prometer coisas a pessoas que eu amo, mas eu posso não conseguir cumprir, porque o mundo tem, no universo existem forças muito maiores do que a minha força, e conforme eu vou envelhecendo, eu vou ficando cada vez mais fraco. Mas o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Entenda isso. Mas saiba também que esse Deus que tudo pode, Ele é o Deus no qual a sua sabedoria é insondável. Muitas vezes você pode não entender porque você tem passado por determinadas situações. Você pode muitas vezes ficar meio confuso. Mas por que isso ou por que aquilo? Mas saiba que Deus, Ele é sábio. Ele entende porque, Ele sabe porque nós atravessamos isso e aquilo. Você pode olhar para a sua vida e ver uma série de falhas, uma série de defeitos, coisas que precisavam acontecer dessa ou daquela maneira e não aconteceram. Mas entenda que em meio às dificuldades e lutas, às tribulações, Ele está com você e há um propósito para todas as coisas.
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba disso, mesmo as coisas que ao nosso ver, a nossa maneira de ver e de enxergar não são boas, irmãos. Saiba que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então Deus, o nosso Deus, na sua eterna sabedoria, na sua insondável sabedoria, Ele entende porque nós passamos e por determinadas situações. O povo de Israel, irmãos, esteve no cativeiro porque era necessário que eles purgassem aqueles pecados que eram grandes, eram ofensivos, tão ofensivos ao Senhor, e o Senhor purificou de uma vez por todas esses pecados, depois de 70 anos que eles viveram no cativeiro babilônico. Mas muitas vezes nós não sabemos por que o Senhor permite, mas eu tenho a certeza que há um propósito como esse. Queridos, o que é a fé se ela não for provada através das dificuldades ou através das lutas? Fé só é fé quando ela é posta à prova. Não adianta você me descrever o que é fé, você dar um estudo sobre fé, você me dizer de cor todos os versículos da Bíblia que falam sobre fé, se essa fé não é vivida no seu dia a dia, na sua vida. A fé só será movimentada, só será exercitada, só crescerá na sua vida se você passar pelas dificuldades e pelas lutas e colocar a sua confiança no Senhor. Sim, só assim a nossa fé será exercida e nós caminharemos em direção a Jesus Cristo. Outra coisa que é importante, irmãos, quando a gente passa pelas dificuldades, pelas lutas, nós aprendemos, nós crescemos. Queridos, eu me lembro bem, por exemplo, da história de Jó. Tantas vezes eu falei aqui dessa história, a gente percebe que o próprio Jó chega à conclusão, naquele momento em que ele tem uma experiência com Deus, que antes dele passar pelas tribulações, ele ter passado por aqueles flagelos, ele ouvia, ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas o que o texto nos diz é que agora, ele dizendo, agora os meus olhos te veem, ou seja, foi necessário ele passar por aquela situação para que de alguma forma ele conhecesse verdadeiramente, para que ele se relacionasse com Deus. E o versículo 29 nos diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam, ou seja, muitas vezes, irmãos, nós temos a expectativa que as nossas soluções é que vão nos tirar daquela situação que nós vivemos, mas nós precisamos ter uma ideia clara de que não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço que muitas vezes nós vamos sair das situações nas quais nós estamos, porque o poder do homem também é muito limitado, irmãos. Muitas vezes eu posso tentar fazer alguma coisa, tentar sair de determinada situação usando a própria força, mas, por exemplo, eu já não sou mais a pessoa que eu era há anos atrás. Eu estou mais velho, eu estou mais cansado, eu estou mais lento, porque esse é o curso natural da vida. Muitas vezes nós temos a expectativa que é a nossa força, mas o ser humano, mesmo se ele for jovem, ele pode ficar exausto, ele pode tropeçar e ele pode cair. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Eu falei sobre descanso, na semana passada, que descansar é o mesmo que confiar, e aqui esperança é também o mesmo que confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Como diz o apóstolo Paulo: quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, você está se sentindo fraco, está se sentindo sem forças, espere no Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoará na sua fraqueza, o Senhor te renovará, e aí você poderá voar alto como as águias, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Essa é a promessa do Senhor, essa é a palavra do Senhor. Então eu convido você
a esperar no Senhor. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele abriu um caminho até Deus. Hoje nós temos acesso. Hoje o Criador do universo está ao seu lado e você pode chamá-lo de Pai. Não há qualquer hierarquia humana que impeça do Criador do universo estar ao seu lado. E ele está aí. Jesus Cristo possibilitou essa verdade. O Espírito dele está renovando nesse momento a sua força. Eu não sei quando o Senhor vai transformar a sua situação. Eu não sei se o Senhor vai transformar a situação. Eu não posso prometer uma coisa, porque eu sou homem. Eu não tenho poder para transformar qualquer realidade de qualquer pessoa, nem a minha mesmo. Mas eu digo a você que Ele, o Criador, está ao seu lado. E Ele não se cansa. Ele não fica cansado e Ele não fica exausto, porque Ele não é como os homens. Nesse momento eu convido você a confiar no infinito amor do Senhor, a confiar na sabedoria do Senhor. Ele vai te ajudar nos problemas e nas dificuldades. Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu convido você a orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que têm passado por momentos difíceis. Eu oro a Ti, pedindo que o Senhor possa renovar as forças desse querido irmão, para que ele possa continuar nessa jornada em direção a Jesus Cristo. Livra, Senhor Deus, cada irmão, cada família do mal. Nós oramos a Ti, crendo, Senhor Deus, que a Tua sabedoria sabe de todas as coisas, Tu sabes de todas as coisas, e nós confiamos na Tua sabedoria, nós confiamos no Seu infinito amor. Muito obrigado, que o Senhor possa nos ensinar a esperar em Ti, no nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria só lembrar a você que na próxima semana nós vamos ter o nosso culto presencial. Vai ser no dia 7 de fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro agora. Nós vamos ter o nosso culto presencial às 10 horas da manhã. Então eu estou convidando você a participar desse culto, porque nesse culto nós teremos um evento muito especial, que é a Santa Ceia do Senhor. Se você pode vir, se não há qualquer impedimento para que você possa estar aqui conosco, venha e participe desse momento, que é um momento muito importante para a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Então não deixe de participar, se você puder estar aqui conosco, ok? Vamos fazer a nossa oração final agora nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem, e oramos para que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada família, que o Senhor possa renovar as forças de cada pessoa que está numa jornada difícil, está se sentindo cansado. Nós pedimos que o Senhor possa, de fato, fazer com que esse irmão possa voar alto, correr e não se cansar, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós oramos por isso. Livra-nos de todo mal, das doenças, dos assaltos, Senhor Deus, das balas perdidas. Nós oramos porque confiamos em Ti, o Senhor, de fato, é o nosso Deus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.